Mil cairão ao teu lado, de Suzy Hasselmund e Milan Schuch. A emocionante história de um soldado e sua família que ousaram viver a sua fé na Alemanha de Hitler. Capítulo 2. No campo de treinamento. Uma atmosfera quase como de carnaval reinava na estação central de trem de Frankfurt. 200 soldados em uniformes impecáveis eram enviados ao campo de treinamento em Essen, às margens do rio Reno. Barbeados, com corte de cabelos recentes, vestindo orgulhosamente o seu uniforme, eles aparentavam ser fortes e confiantes. Esposas e namoradas abraçavam seus homens. Poucas choravam. A maioria estava em clima de feriado, agitando suásticas vermelho sangue e jogando confetes. Um grupo no centro da multidão bebia champanhe e cantava hinos de vitória. Desajeitadamente, os soldados seguravam buquês de flores e caixas de chocolates enfeitadas, presenteados pelas mulheres. Uma jovem que Franz nunca havia visto antes o beijou nos 2 lados da face e lhe desejou sorte. Finalmente, o trem deixou a estação aos gritos de guerra da Alemanha. Hein Volk, hein Reich, hein Fuller, Sieg Heil, Sieg Heil! Um povo, um reino, um líder, salvação da vitória, salvação da vitória! Uma sensação ruim tomou conta de Franz. O poder demoníaco de sugestão de Hitler capturou as multidões, ele pensava. Eles estão tão convictos de que a guerra estará terminada pela época do Natal e que a Alemanha em breve dominará um mundo melhor. Assim que o trem saiu da estação, ele começou a conversar com alguns dos novos colegas. Ele se identificou especialmente com Karl Hoffmann e os dois iniciaram uma amizade. Após 3 horas, eles chegaram a Niesten, onde os novos recrutas se acomodaram em seus alojamentos, enquanto o restante do batalhão chegava, 1.200 homens no total. A Companhia 699 dos Pioneiros do Parque, que construía pontes, era uma das tropas de elite de Hitler, que recebia ordens diretas de Berlim. Muitos dos homens eram mecânicos e artesãos habilidosos. Na sexta-feira, Franz procurou o capitão da sua unidade, um homem chamado Brandt. Ele o encontrou em uma sala, conversando com seu contador e um auxiliar. Tinha uma expressão agradável no rosto. Senhor capitão, disse Franz, permita-me apresentar-lhe 2 pedidos. Fale, homem, quais são? Como o senhor sabe, eu sou adventista do 7º dia. Eu presto culto a Deus no sábado, como a Bíblia nos ensina. Eu gostaria de pedir para ser dispensado das minhas obrigações no dia do sábado. Além disso, eu não como carne de porco ou qualquer outra coisa derivada de porco. Respeitosamente, eu te peço permissão para receber uma outra alimentação todas as vezes que forem servidos produtos suínos. Apanhado de surpresa, o capitão não sabia o que responder. Atrás dele, o contador e o auxiliar se olharam, voltaram os olhos para o teto e um deles deu um tapa na testa. Finalmente, o capitão Brandt respondeu encolhendo os ombros. Uai, se você acertar os detalhes com o tenente, estou de acordo. Franz olhou para o tenente, Peter Gustikow, um homem rude que já havia recebido o apelido de rabugento. Batendo continência, Franz repetiu os pedidos. O rosto de Gustikow tornou-se vermelho como um pimentão. Você deve estar louco, soldado, berrou. Este é o exército alemão. Este batalhão está indo para a guerra e você quer folga aos sábados? Sem respeito algum, ele disparou. Só me faltava essa. Agora tem que aguentar também um crente maluco. Eu só quero permissão, senhor. Franz falou gentilmente, para trocar o trabalho com outros soldados, para que a minha folga caia nos sábados. Ofegante como um peixe em busca de ar, o tenente vociferou, saia da minha frente! Franz começou a se retirar. Faça como quiser, o oficial continuou, mas eu vou lhe avisar, Hassel. Quando começarmos a avançar, a guerra não vai parar só porque você tem que guardar o seu sábado. E mais, se eu vir você sendo negligente de alguma forma em seu dever,
Eu me encarregarei pessoalmente para que você se arrependa disso para o resto da vida. Lembre-se de que eu estou de olho em você. Quando Franz voltou ao alojamento, perguntou aos homens se trocaria as obrigações de domingo com ele. O seu novo amigo, Karl Hoffmann, imediatamente concordou. E outros também. Entretenimento especial e bailes estavam planejados para o domingo. E já que as moças do local admiravam homens uniformizados, ninguém sabia que tipo de romance poderiam surgir. Encorajado pelo seu sucesso, Franz agora foi até a cozinha. Ali ele explicou os seus princípios de alimentação ao cozinheiro-chefe e ele pediu se poderia fazer um outro prato para ele todas as vezes que fosse servir um porco. O cozinheiro pôs as mãos na cintura e mediu Franz de alto a baixo. Soldado Hassel, ele falou firmemente. Uma coloração semelhante à do tenente Gushka começou a tomar conta do seu pescoço bem acima da gola. Deixe-me instruí-la a respeito da sua dieta. Para o de jejum, nós servimos pão, geleia e café. Para o almoço, servimos ensopados. Para o jantar, servimos pão, salsicha ou outra carne e às vezes queijo. Ainda 4 vezes por semana você receberá 60 gramas de manteiga à noite e 3 vezes por semana 60 gramas de gordura. Enquanto falava, o cozinheiro ficou mais e mais furioso. Quer saber, House? Você é corajoso. Aqui é o exército, não uma cozinha fina que satisfaz desejos especiais. Ele esmurrou um caldeirão gigante, provando um barulhão. Está vendo? Eu tenho só um caldeirão. Toda a comida é feita dentro dele. Você comerá o que todos comerem. Ou por mim pode passar fome. E vai comer porco também. Ele fitou Franz de perto. Acho que você é um judeu disfarçado. Espere um pouco que nós vamos desmascarar você. Mais tarde, Franz estava na fila do jantar. O cozinheiro, insolentemente, colocou uma porção extra de salsicha no seu prato. Franz apenas olhou para aquela carne gordurosa. Será que ele deveria comer o que Deus proibiu? Ou somente o pão e ficar com fome? Mais tarde, no alojamento, ele volveu-se para o livro de Daniel e releu a história dos 3 jovens fervorosos que não tocaram na comida do rei. Naquele momento, ele reforçou seu compromisso de fidelidade às leis de saúde estabelecidas pelo Senhor. Mas ele precisava de comida. Algo tinha que ser feito. Àquela altura, Franz, com outros 30 soldados, estavam hospedados numa casa que ficava em frente a uma leiteria. Na segunda-feira pela manhã, então ele foi fazer uma visita à dona do comércio. Senhora, eu vou estar aqui por algum tempo e gostaria de lhe fazer uma proposta, disse ele a certa altura da conversa. Você estaria interessado em trocar alguns produtos lácteos por derivados de porco? Naturalmente, respondeu a mulher, empolgada com a possibilidade de ter acesso a alguns quitutes dos pioneiros. Eles negociaram então um pouco e finalmente ela disse: posso lhe fornecer então 1 litro de leite por dia e 100 gramas de manteiga a cada 3 dias em troca das suas porções de carne de porco, gordura e salsicha. Todas as manhãs, a partir de então, Franz partia o pão do exército em pequenos pedaços, colocava na sua tigela, molhava tudo com leite fresco e comia com uma colher. Os outros soldados começaram a ter inveja do seu aparente suprimento infinito de leite e manteiga. Ei, comedor de cenoura! Eles disseram. Você está vivendo bem, não é? Franz sorria discretamente. Vocês podem comer tudo que é de porco. Eu prefiro isso aqui. Tudo bem, eles respondiam. Mas como você resolverá isso quando estivermos na frente da batalha e não tiver mais como fazer trocas? Eu não estou preocupado com isso. Deus cuidará de mim. E realmente, a companhia estava em forte treinamento para as ações na linha de frente. Além da instrução básica do exército, os pioneiros construíram várias pontes ao longo do rio Reno. Era um trabalho pesado, extremamente desgastante. Ao meio-dia, a cozinha levava a comida até o local do trabalho. Quando Franz olhava no caldeirão e via sinal de porco, ele não pegava nada de comida. Sempre ele tinha pão e queijo com ele, e era o que comia. Uma vez um soldado de uma outra companhia percebeu isso. Ei, eu notei que você não comeu a carne.
Tem alguma razão para isso? Franz explicou suas convicções. Bem, temos um rapaz em nossa companhia que também não come nada derivado de porco. É mesmo? Onde ele está? Qual é o nome dele? Michael, não me lembro o sobrenome. Porventura não seria Michael Shore? Exatamente! O soldado levantou o dedo. Ele trabalhava naquela construção ali. Franz então correu até a construção e subiu as escadas. Dentro encontrou o velho amigo, Michael Shore, gerente da fábrica de seminário adventista de Marion. Os dois conheciam havia 15 anos. Durante as 4 próximas semanas, até que as companhias se separaram, Franz e Michael faziam o culto juntos e encorajavam um ao outro a cada sábado. Pelo menos por enquanto, 2 dos problemas estavam resolvidos: a guarda do sábado e a alimentação. Mas ainda faltava um. Franz havia se tornado adventista com a idade de 20 anos e desde então ele formou o hábito de ler a Bíblia inteira por pelo menos uma vez ao ano. Apesar de saber que não seria fácil, ele resolveu continuar a prática no exército. Todas as manhãs e noites ele sentava-se na sua cama da campanha, lia a Bíblia e orava. Os soldados se empenharam em interromper as devoções, contando piadas e davam altas gargalhadas, ou jogando sapatos e travesseiros nele. Logo eles firmaram os seus apelidos: leitor da Bíblia, comedor de cenoura. De todos os homens, o tenente Gushel era o que mais exagerava na zombaria. Ele não deixava passar uma oportunidade de humilhar Franz na frente dos colegas. Franz percebeu que quisesse obter o respeito dos outros, ele teria de que tornar o melhor dos oficiais. Então ele começou a formular um plano. Certa manhã, enquanto se aprontavam para a inspeção, o tenente perguntou: Russell, você já fez seu culto? Franz bateu continência e disse: Sim, senhor! Como você pode acreditar em lendas numa época de tanto conhecimento? Você deve ser meio fraco da cabeça. É interessante, tenente. Acabei de ler exatamente uma passagem que fala sobre pessoas como o Senhor, em 2 Pedro 3,3. Franz pegou a Bíblia, tamanho de bolsa, abriu e leu: Nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Este verso, disse Franz, foi escrito há mais de 1900 anos. Obrigado, Senhor, por confirmar que a Bíblia é verdadeira e por fortalecer a minha fé. Durante um jantar, poucos dias depois, o tenente Gushel caminhava pelo lado oposto do refeitório, quando gritou: Oh, Santarrão, você leu alguma coisa útil na Bíblia hoje? Sim, senhor. Franz gritou de volta: Por sinal, li sobre o Senhor. Sobre mim? Lá veio a pequena Bíblia de Franz. Ouça Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, inclusive o tenente Gutshaw. Os soldados cochicharam e aplaudiram, enquanto Gutshaw retirou-se com pressa. Ele nunca mais perguntou sobre as devoções de Franz. Mas continuou inimigo dele e continuou procurando oportunidades para lhe causar problemas. No final de setembro, os pioneiros receberam ordens para construir uma ponte flutuante sobre o rio Reno, em Opperen. Era a primeira oportunidade de colocar em prática todo o treinamento. Eles confiscaram várias barcas e reembolsaram os proprietários. As barcas foram ancoradas e amarradas conjuntamente e a ponte foi construída sobre elas. Foi um sucesso. Em honra a seu capitão, a ponte foi chamada Brent Brook, Ponte de Brent. Quando terminaram, houve uma grande celebração. Bandeiras foram hasteadas, a banda do exército tocou e o capitão Brent discursou sobre os elevados ideais alemães, que seriam em breve o padrão para o mundo inteiro. Às margens do Reno ecoavam os gritos de Hein Volk, Hein Reich, Hein Fülle, Sieg Heil, Sieg Heil. Soldados e moradores passaram a atravessar o rio Reno pela nova ponte.
com as madeiras ainda exalando cheiro de pinho e transpirando piche. Em cada lado do rio, na ponte, estava uma águia alemã, compondo a figura da suástica. Essa ponte sobreviveu à guerra e foi usada no fim de 1944, durante a primeira invasão americana da Alemanha. À medida que o treinamento prosseguia, ficou evidente que Franz era muito bom de pontaria e acertava o alvo na maioria das vezes. Ele rapidamente ganhou a admiração de outros e se tornou conhecido como o melhor atirador da companhia. Certo dia no campo, seu amigo Karl Hoffmann perguntou: Franz, qual que é o segredo da sua boa mira? Ele encolheu os ombros. Eu acho que eu não faço nada diferente. Simplesmente eu olho através da mira para o alvo, aponto a arma um pouco mais embaixo e puxo o gatilho. Vou praticar sua dica. Provavelmente isso vai salvar a minha vida algum dia. Em certo sentido, o que Karl disse era verdade, mas a conversa assustou Franz. Quando estava sozinho, frequentemente ele pensava sobre o que faria se o inimigo atacasse. Iria ele sacar da arma instintivamente e matar para se proteger? Ele se lembrou então da sua promessa que fizera a Deus, de que não tiraria a vida de ninguém, mas ainda não tinha certeza do que aconteceria se fosse posto à prova. A Companhia 699 dos Pioneiros teve de que celebrar o seu primeiro Natal no Exército, com a cerimônia das velas, na antiga e majestosa Catedral de Opperen, às margens do rio Reno. Os soldados estavam desapontados pelo fato de que a guerra não havia acabado ainda, mas o discurso animado de Hitler, na véspera do Natal pelo rádio, restaurou a confiança deles. Mais uma vez, a personalidade hipnótica de Hitler influenciava as multidões. Tudo está bem. O terceiro Reich será estabelecido em breve. A Alemanha reinará suprema por 1000 anos. Uma grande festa havia sido planejada para mais tarde, naquela noite. Franz perguntou se poderia ficar no alojamento. Não, a presença era obrigatória. Quando chegou ao salão, o tenente Guschel estava à porta. O que você tem aí? Como o senhor sabe, tenente, eu não bebo álcool. Eu tenho uma garrafa de suco de uva, para que tenha algo para beber. Entre logo, então, o tenente grunhiu, enquanto deixava Franz passar. Dentro do salão, mesas longas estavam cobertas com toalhas brancas, decoradas com ramos verdes e velas. A fragrância das folhagens, misturada com o cheiro dos bolos de Natal, dominava o lugar. As festividades começaram com o cantar de algumas antigas músicas alemãs de Natal. Mas logo a cerveja e o uísque tomaram conta e a cantoria diminuiu. Um dos soldados havia feito um poema sobre as características dos homens da companhia. Franz esperou curiosamente para ver qual seria dito dele. Finalmente veio a parte. Hassel lê alegremente a sua Bíblia, cheio de zelo, como todos os vemos. Come verduras frescas e batatas cozidas, pepino e cenouras cruas. Ele prega a todos a vantagem da temperança. Não come carne, não fuma, não bebe. Essa deveria ser a postura do cristão. Assim ele percebeu que, apesar de todas as brincadeiras, eles os aceitavam. Após 2 horas, Franz era o único homem sóbrio em toda a companhia. Quando a festa ficou mais badernada e as piadas mais sujas, ele deixou o recinto e foi ler a Bíblia em seu aposento. No dia seguinte, enquanto executava uma ordem, ele passou pelo major e o capitão. Ao bater continência, eles o pararam. Hassel, falou o major, notamos que você permaneceu sóbrio ontem à noite. Queremos dizer que apreciamos muito a sua atitude. Poucos dias depois, Franz foi promovido a soldado de primeira classe. Para sua surpresa, ele também recebeu uma medalha. Cruz do Mérito de Guerra, 2ª classe com espadas. Curioso, ele fitava a caixa acetinada. Dentro estava a cruz de Malta com a suástica, no centro e 2 espadas cruzando diagonalmente, tudo pendurado na fita de cores vermelha, branca e preta e outro par de espadas cruzadas. Ele não tinha ideia do que havia feito para merecer essa homenagem. Em um exército encharcado de álcool,
Sobriedade por si não seria suficiente para merecer tamanha honraria. Com a promoção veio um novo e inesperado benefício. Franz estava liberado de todo o trabalho externo e fora apontado para a guarda noturna no escritório da companhia. Uma noite, surgiu a curiosidade novamente sobre a medalha, então ele decidiu examinar a sua ficha. Encontrou a informação no arquivo, procurou os registros sobre a medalha e descobriu que havia recebido a comenda por boa influência moral sobre os homens de toda a companhia. Lembrou-se das muitas vezes que havia dito: camaradas, parem com essa conversa imoral e as piadas sujas. Não vulgarizem o sexo, é algo sagrado. Lembre-se de suas esposas e filhas em casa. Como elas se sentiriam se ouvissem vocês falarem dessa forma? Franz pensou que todas as repreensões haviam sido ao vento. Agora ele percebia que o haviam escutado e apreciado. A essa altura, os homens da Companhia 699 dos Pioneiros se conheciam e haviam estabelecido uma rotina confortável, mas isso não duraria por muito tempo.